salve. Salve, salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, que eu estou me abarrando. Um abraço. Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Bem, finalmente aqui vim conhecer o novíssimo Kwid E-Tech, o elétrico da Renault. E eu acho que aquela vocação urbana que o Kwid tem, e sendo elétrico, é muito legal. Bom, eu tô aqui, né? Eu tô pegando ele já com o capô aberto. Eu não vou me dar muitos detalhes aqui agora não, mas você olhando no geral, você já percebe que ele nada mais é que um Kwid comum, então com coisas sutis, como por exemplo o E que está aqui, você tem a faixa do E-Tech, você tem obviamente aqui a entrada, que isso aqui aumenta, abre, né, para você fazer aqui a recarga, e obviamente quando você abre você vê que praticamente não tem motor aqui, é completamente diferente. Mas tem uma sutileza que poucas pessoas vão perceber, que é a presença de mais um parafuso aqui. O Kwid comum tem 3 parafusos, aqui você conta com 4. Por quê? Porque, segundo a Renault, é o carro mais pesado, né? Tem na casa de 150 quilos a mais. E os freios, por conta disso, são um pouco mais robustos. Então, preferiram dar uma pressão aqui no conjunto mecânico aqui, freio de fixação, enfim. Bom, vamos lá. Quando você pensa em carro elétrico, isso aqui é um primeiro contato, depois eu vou dar uma volta no carro e tal, num futuro próximo. A gente está falando de 300 km de autonomia. Então, você fala, pô, legal, um carro de vocação urbana e ter 300 km de autonomia, já dá até para pegar uma estrada, né? Então, interessante. Mas vamos lá. Tempo de recarga. Na tomada comum de 220 volts, a gente está falando na casa de quase 9 horas. Eu estou falando 100%. Lembrando que carro elétrico você não vai zerar a bateria. Você imagina, você está andando com o carro, acabou a bateria no meio vou procurar uma tomada no meio da estrada. Não. Então até os 20% recomendável parar. Então sempre será menos do que isso. Com o Wallbox, que é a pequena estação de recarga que você leva para cá, que você tem em casa instalado e tal, e tem nos shoppings e tal, a gente fala aí na casa de 3 horas de recarga também, zerado, ou seja, também vai ser menos. E finalmente, no ponto de recarga rápida de estradas, por exemplo, aqui na Dutra você vai fazer na casa de 40 minutos. Quer dizer, o tempo do cafezinho, bem bacana. Esse carro tem freio regenerativo, como a maioria aliás, a maioria não, né? Totalidade dos elétricos. Você converte a energia cinética em energia elétrica aqui no motor que você tem na roda. Então, todo motor elétrico também, né, é convertido a um gerador. Então, você pode aumentar a autonomia dele quando você freia o carro. É bem interessante isso. Lembrando também que você pode aumentar a economia porque você tem modos de condução. Você bota no modo eco, você inibe a potência e com isso o carro fica mais econômico. Tirando mais dúvidas, custos. Bom, esse carro aqui está na casa de, se não me engano, 142 mil reais. Você fala, pô, Sérgio, é caro? Mas tem um detalhe que eu sempre ressalto com as pessoas. Primeiro, comprou caro, vai vender caro. Então não é bem assim. Você está comprando um carro mais caro mesmo. É um carro que é mais que o dobro de um preço de um Kwid comum. Ok. Mas uma coisa interessante, 0,5% de IPVA. As pessoas, aqui no Rio de Janeiro, Ceará, por exemplo, é isento. Pô, 0,5% de IPVA significa o quê? O carro 140, você vai pagar aí 700 mais impostos, não chega a R$1.000 de IPVA. Uma coisa bem bacana mesmo. Achei muito legal. Esse carro tem praticamente a mesma potência do Kwid normal. Aqui a gente está falando de 65 cavalos. O Kwid térmico tem entre 68 e 71 cavalos. Só que aqui ele tem mais torque. Aqui eu tenho 11,5, lá está na casa de 10. E já que eu falei de torque, vamos lá. Torque é aproveitamento de potência. Quem acompanha as matérias sabe que eu sempre vou falar do torque. Por quê? Se você tem mais torque, você aproveita melhor os cavalos que você tem. Então, como se você tivesse cavalos de melhor qualidade. E um carro térmico tem faixa ideal de torque. Então você, dependendo lá da rotação, você vai aproveitar melhor a potência do motor com os cavalos que você tem. Só que no carro elétrico não tem faixa de torque. O torque é máximo sempre. Ligou, o torque está no máximo. Então não tem conversa aqui. Os 11,5 estarão sempre presentes em qualquer faixa de rotação.
Na vida real, o que se traduz? Se traduz que eu tenho 65 cavalos mais atraentes que os 68, 71 do térmico. Sérgio, mas mesmo o carro tendo 150 quilos a mais? Sim, quando você liga o carro você vai perceber, principalmente pela vocação urbana que ele tem, em que você anda em baixa velocidade e aí tem aquela tendência a ficar vencendo a inércia, né? Você colocar o carro em movimento, você frear e tal. Aqui é tudo muito instantâneo. Estava conversando aqui com uma pessoa que encomendou, né? Eles vão começar a entregar as primeiras unidades. E é interessante o que ele comentou. Se você está andando com carro elétrico, a vocação urbana mas você quer pegar a estrada. Tá, então você tem esses aplicativos aí que dizem, né, onde que estão as estações de recarga e tal. Mas é engraçado, há 10, 15 anos atrás, quando você... Isso é o que o proprietário, o seu Eduardo, estava falando para mim. Há 10, 15 anos atrás, você ia para um hotel, você, por exemplo, executivo e tal, tinha que levar, né, naquela época, principalmente, o seu notebook. Você procurar um lugar que tivesse um Wi-Fi, de repente de graça, ou que cobrasse pouco e tal. E hoje é interessante que, por exemplo, no caso dele, ele quer programar as viagens que ele quer fazer com o quid elétrico dele. E ele está procurando hotéis que tenham o wallbox. E assim isso é interessante, quer dizer, é a tendência, então, para você realmente procurar um lugar que tenha o wallbox. Por quê? Porque você vai dormir e deixa o seu carro carregando. Uma coisa bem bacana, achei muito viável, faz muito sentido. Bem bacana. Bom, gente, o que falar aqui? Ainda nesse campo de improviso que eu estou falando aqui, uma coisa interessante também. Você tem, em matéria de economia, você fala, poxa, é elétrico, tem a questão, né, da usabilidade, da reação do motor, dele ser mais rápido, ser mais instantâneo, ser mais confortável e tal. Mas em economia? Bom, além daqueles 0,5% que eu falei de IPVA que você paga, no caso aqui do Rio de Janeiro, o Inmetro, engraçado que as pessoas não sabem disso, em geral isso não é muito divulgado. Tem uma tabela de conversão, caso esse carro aqui fosse, por exemplo, térmico. Esse carro aqui, se ele fosse térmico, de acordo com o gasto, né, de energia que ele tem, ele faria 52,7 km por litro. Cara, isso aí é consumo que de scooter? Sei lá de que é. Isso é muito, então a economia é assustadora. Mesmo assim, vamos fazer uma conversão aqui. Como ele tem uma capacidade de 26,8 kWh na bateria e chega a quase 300, fazendo uma regra de 3 aqui simples, eu multiplicando, né, na realidade vai aparecer na legenda aí a conta que eu estou fazendo, não estou me lembrando da conta, mas no final das contas eu gasto menos de R$11 para andar 100 km. Cara, isso é muito barato. Agora vamos dar uma olhada nele por dentro. E aqui interessante, né? Isso já vem na linha, deixa eu fechar aqui, que hoje é uma ação de vendas. Bom, seguinte, esse carro é interessante porque assim, já na linha, né, na nova linha 2023, ele já tinha mudado, né? Olha aí, já tá diferente isso aqui. O painel é engraçado, parece todo digital, mas na verdade é só no meio, mas é de muito bom gosto mesmo. Dá uma partida nele aqui, ó. Pronto, liberou. Como é que eu sei que tá? O que liberou? Que barulho, vibração, zero. E esse carro aqui, ó, na realidade não é mecânico, né? Ele é automático de uma marcha só. E olha, curiosamente não tem o parking. Então drive, o neutro e a ré. Mais nada. Direção elétrica. Aqui eu tenho limitador de velocidade, eu não tenho piloto automático. É um carro de vocação urbana. Dificilmente você vai ligar, né, o piloto automático na cidade. Mas a mídia, a nave aqui da Renault tradicional, pareamento por fio, Apple CarPlay, Android Auto, você tem um espelhamento, o ar-condicionado, enfim, controle de tração, estabilidade, esse carro tem. Bem interessante mesmo. Eu tenho monitoramento de pressão dos pneus, aqui o acompanhamento da energia, eu tenho aqui o odômetro, aqui a autonomia, e aí o aproveitamento de energia, tem o modo eco para inibir a potência do motor, enfim, controle de aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, que na realidade está meio escuro, eu não queria abrir, mas olha só, mais retrovisores elétricos, aqui, enfim, que você tem, que você precisa, tem aqui. É muito legal. Esse carro é engraçado como carro urbano, e eu acho ele bem espaçoso, inclusive o porta-malas, né, que é de 290 litros. Pô, o tamanho do carro, um subcompacto, é bem interessante mesmo. Mas a coisa que eu acho mais legal, deixa eu ver se dá para abrir aqui, que tá um barulho. Acho que dá. Vamos arriscar um pouquinho. É que ele
Eu sempre vou falar e vou insistir. Não, não dá não, gente, tá muito barulho. Eu vou continuar aqui dentro mesmo. Mas que ele não tem cara de carro elétrico. E eu acho que isso, principalmente aqui numa grande cidade, Rio de Janeiro, é muito legal você passar meio batido. Então, bacana. E aí é um segmento, um nicho, né, dentro, um nicho do nicho, que são os subcompactos elétricos, que aí junto com o iCar da Chery e o JS1 da Jaque, você tem um segmento aí de carros menores que são bem interessantes. Aí você fala, pô Sérgio, tem um Fiat 500 que é menorzinho. Sim, mas é outra faixa de preço, né? Então a pegada lá é outra. E aqui não, aqui são carros elétricos de entrada, assim, na casa, né, de 140 mil, um pouquinho mais, então, enfim. O conjunto mecânico, assim, eu digo, suspensão é a mesma, só um pouco mais reforçada, por causa de 150 quilos que ele tem a mais. Mas, McPherson na frente, o eixo de torção atrás, freio a disco na frente, tambor. Enfim, é isso. Bom, vou fazer o seguinte, porque eu tô tão improvisado, eu não queria abrir por causa do barulho, mas vamos insistir um pouquinho. Vocês podem brigar comigo aí, a zoeira que tá essa reportagem, mas olha só, traseira, mesma coisa, vidro elétrico atrás, aliás, uma coisa interessante, Kwid não costuma ter, então tem o conjunto elétrico e tem a direção elétrica. E o porta-malas, que também não foi alterado, mesma coisa, os mesmos 290 litros, o step fica por baixo, quer dizer, bem bacana. Vamos dar uma volta aí no novíssimo Kwid elétrico, o E-Tech Electric. Mas vai ser o seguinte aqui, esse carro acabou de chegar na concessionária, acabou mesmo, então eu vou só dar uma voltinha nele aqui dentro mesmo. Pelo que me consta, ó, até já deu a partida, deixa eu ver se a posição tá certa aqui. Deixa eu arrumar a câmera aqui. E vamos lá, esse painel digital, a direção, mó barato. Deixa eu botar aqui o cinto, embora a gente não vá passar de 1000 km/h aqui dentro. Mas olha só, que interessante, ele tá no neutro aqui, esse carro não tem parking, engraçado. Então, ó, vou botar aqui no drive, aqui, ó, e vou dar uma voltinha nele. Já tô percebendo uma coisa aqui, ó, ele anda, nem todo carro elétrico é assim, eu tô tirando o pé, ele tá andando, normalmente frearia, mas aqui o sistema de regeneração é mais contido. E eu vou lá e volto. Tá, beleza. Gente, vamos lá, é só uma voltinha aqui dentro da concessionária mesmo. Bom, como um bom elétrico, não tem barulho, nenhum barulho mesmo, vibração zero, olha aí, vai ser num parque de diversões. Suspensão, lógico, não vai dar, né, daqui a uns dias eu vou pegar ele e vou fazer mesmo como deve. Mas olha que interessante, ó, gosto engraçado, quando eu vou pegar um Kwid, né, eu já fico naquela de que ele vai ser muito pequenininho, de que não vai ter espaço nenhum. Mas não, sinceramente, ó, vamos dar mais uma voltinha no parquinho de diversões aqui, só falar um pouco mais pra vocês. Vamos lá. Tá. E olha só, vai ser só uma brincadeirinha mesmo, parece até meme isso, né? Mas é pra falar pra vocês que a Renault realmente está sendo muito agressiva. Hoje está difícil ter um carro desse pronto entrega, só para vocês entenderem. Por que eu tô dando essa voltinha brincadeira aqui no quarteirão, né? Aqui dentro da concessionária? Porque nenhuma concessionária do Rio de Janeiro me passaram tem esse carro, nem para demonstração, para nada. Chegou esse aqui, tá todo mundo em cima dele. Ó, vou dar ré aqui, ó. Botou aqui, ó. Tem câmera de ré, né? A multimídia. Ó, engraçado, regeneração zero. Depois eu tenho que saber a respeito como é que funciona isso, como é que é essa parte de regeneração do Kwid. Deixa eu jogar o farol aqui. Eu não sei se de repente eu não sei se eu tô na contramão, tô na mão certa, mas na verdade não existe isso aqui. Mas enfim, é isso, gente. Foi só uma liro de degustação aqui do novíssimo Kwid E-Tech. Primeira oportunidade, a gente vai estar levando ele para a estrada, fazer o negócio como tem que ser mesmo. Mas olha, a direção é uma delícia essa. E carros elétricos são interessantes porque você tem você pode valorizar o som. Então é um carro que é feito para você degustar o som, porque não tem barulho de motor. Então você preenche o ambiente com outras coisas. É isso, Automotivos Brasil aqui, primeiro contato com o novíssimo Kwid E-Tech, o elétrico da Renault. E em pouco tempo a gente vai dar uma volta com ele. Grande abraço.
Até a próxima.